Bom dia, alunos! Tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui para mais uma aula de Matemática 3 e essa aula para vocês do dia 30/9, tudo bem? Hoje a gente vai começar a tratar sobre polígonos. É só polígonos que a gente vai tratar, na verdade, em toda essa unidade e talvez hoje a gente consiga fazer alguns exercícios já. Se não der, a gente faz só semana que vem, tudo bem? Primeiramente, o que é um polígono? Dado alguns pontos não colineares. O que são pontos não colineares? Lembra linear, lembra linha. Então, o que é colinear? Dividem uma mesma linha. Então, por exemplo, esses 4 pontos pretos que eu fiz agora aqui no momento. Existe uma linha que vai passar aqui, ó. No caso, né, seria reta, falando de forma formal. Mas aqui, se você pegar uma linha, você consegue passar por todos esses pontos com uma mesma linha. Se eu fizer um ponto aqui, ó. Existe alguma linha que eu consigo passar e pegar todos esses pontos ao mesmo tempo? Não, sempre vai ficar sobrando pelo menos um ponto aqui. Não existe nenhuma linha que se eu traçar ali, nenhuma reta que se eu traçar ali, vai pegar todos esses pontos de uma vez só. Então, esses são pontos não colineares, tudo bem? Não dividem uma mesma linha. Então, ó, eu fiz aqui, ó, 5 pontos não colineares. E a gente vai fazer um polígono com eles. O que a gente faz? A gente traça segmentos de reta, aliás, entre cada um desses pontos. E vai fechar uma forma geométrica aqui. E a região que essa forma ocupa, a gente vai chamar de polígono. Então, isso aqui é um polígono de 5 lados, tudo bem? Ó, aqui a gente tem os vértices, cada um desses pontos a gente vai chamar de vértices. E aqui a gente vai ter os lados, tudo bem? Ou as arestas também. Mas a gente vai chamar muito mais de lados. A gente vai chamar de lados para conseguir trabalhar com isso. Então, ó, vocês estão vendo aqui, formamos um polígono, tudo bem? Lembrando que são segmentos de retas, então aqui ó, tem que ser sempre reta essas linhas, não vale a gente fazer algo, por exemplo, dessa maneira aqui. Isso aqui já não seria mais um polígono. E aqui tem outros 6 pontos que eu fiz para a gente fazer um polígono. Então, ó, vou fazer os segmentos de retas, ligar cada um desses vértices. Tudo bem? E aqui a gente ligou cada um dos vértices e a gente formou outro polígono. O que vai acontecer aqui? Percebem que esses dois polígonos são diferentes. Aqui ele tem uma entradinha, ó, não tem? Aqui ele tem uma entradinha. Isso, mais fácil assim, uma concavidade, falando de uma forma mais formal para vocês. Uma concavidade. E aqui não, aqui ele não tem nenhuma. Se você pegar e traçar uma reta usando 2 pontos desse polígono, ela sempre vai estar a reta inteira dentro do polígono, não importa onde sejam esses pontos. Aqui não, se você pega um ponto aqui, outro ponto aqui. Por exemplo, você vai passar uma reta aqui, um segmento de reta, que vai passar pela parte de fora do polígono. Isso vai determinar se ele tem concavidade ou não. Se ele tem essa concavidade aqui, ó, igual esse caso, se ele tem essa entradinha, então ele vai ser um polígono côncavo. Tudo bem? Côncavo. E se ele não tem nenhuma entradinha aqui, ó, você pode traçar qualquer segmento de reta que não vai passar pela parte de fora. Esse polígono aqui a gente vai chamar de convexo. Tudo bem? Então, ó, isso aqui são polígonos, lembrando, são sempre pontos não colineares e a gente consegue determinar um polígono. Aliás, algo importante, não está na apostila de vocês, né, e não é algo... É algo bem óbvio, na verdade, porém vai ajudar bastante vocês saberem disso, é que o número de vértices, ou seja, o número de pontinhos, sempre vai ser igual ao número de lados. Então, ó, percebe que é sempre um pontinho, um lado, um pontinho, um lado, um pontinho, um lado, um pontinho, um lado, um pontinho, um lado. Então, vai sempre ser o número de pontos e o número de lados vai ser sempre igual. Isso vai ajudar bastante a gente a trabalhar quando a gente for fazer os exercícios. Então, ó, esses são os 2 tipos, polígonos, e a gente já vai continuar. Gente, falando agora em relação ao nome, porque eles vão ter nomes especiais, cada um desses polígonos, dependendo da quantidade de lados que eles tiverem, tudo bem? A gente tinha um de 5 aqui, seria um pentágono aquela hora. E aqui do lado tinha um de 6, que seria um hexágono, tudo bem? Então, ó, classificação quanto ao número de lados. Eu coloquei aqui, vocês vão ver que na apostila de vocês ainda tem o de 11, 12, 15 e 20 lados, né? Eu coloquei aqui só do 3 até o 10. Por quê? Porque depois do 10 é muito difícil eles colocarem alguma prova. Muito difícil mesmo. Eu acho que nunca fiz uma prova ou algum exercício que tivesse falando o nome de algum polígono com mais de 10 lados, tudo bem? Então eu coloquei aqui só até o 10. Por que começa com 3? Porque não tem como a gente fazer um polígono com um ponto só, né? Porque lembra, a quantidade de lados e pontos é igual. Se eu tenho um ponto, aliás,
Nesse caso, se eu tiver um ponto, nem tem como eu ter um lado, né? Porque, ó, percebam que eu vou ter um ponto, não vai ter nada para eu poder ligar com ele. Sempre um polígono, então, vai ter a partir de 3 lados, tudo bem? Sempre a partir de 3 lados. Porque, ó, se eu tiver 2 também, vai ter 2 pontos e um lado só. E se eu tiver 3 pontos? Aí, ó, 3 pontos e 3 lados, entenderam? Aí sim eu vou conseguir fechar um polígono já. Então, ó, a partir dos 3, certo? Então, 3, triângulo que vocês já conhecem. 4, quadrilátero. Quadrilátero não confundam com retângulo, tudo bem? Nem todo quadrilátero é um retângulo. Retângulo ele tem que ter todos os ângulos retos de 90 graus. Às vezes, se a gente muda um pouquinho o quadrilátero, daí já deixa de ser um retângulo, certo? Então, quadrilátero, 4 lados. 5 lados, pentágono, 5. Hexágono, 6. Heptágono, 7. Octógono, ó, presta atenção no ógono, tá? A gente coloca muito octágono, mas é octógono, 8 lados. Eneágono, 9 e decágono, 10. Percebem que alguns aqui tem uma estrelinha, né? Esses são os principais. Esses você, tipo assim, tente muito memorizar, porque eles vão ser muito mais cobrados normalmente. Que é o quê? É até o hexágono, normalmente, e depois é só os números pares, tá bom? Então, ó, triângulo, quadrilátero e pentágono, provavelmente vocês já têm bem na cabeça de vocês. Já usaram bastante esses nomes, então, ó, estão acostumados. Pentágono, hexágono. Hexágono, lembra do Brasil quer ser hexacampeão, quer ser campeão 6 vezes, entendeu? Então, ó, lembre do hexa, hexágono, tudo bem? Daí depois tem o heptágono, que não vai ser tão cobrado de vocês. Octógono, que é o de 8 lados, eneágono e decágono, né? Decágono também é bem fácil memorizar, tanto o octógono quanto o decágono, né? Decágono vem de 10 e octógono vem de 8, tudo bem? Não é uma coisa tão importante você ficar sabendo o nome de cada um e tal, se preocupando muito, porque na hora você vai olhar ali e vai pensar, poxa, eneágono, N, 9, daí você vai conseguir... Opa! Você vai conseguir ir lembrando cada uma dessas coisas. Mas se você conseguir memorizar isso, seria melhor para o seu desenvolvimento. Avançando um pouco, nós temos os elementos de um polígono convexo. O que vai ser esses elementos de um polígono convexo? Quando a gente for trabalhar, fazer exercícios, vocês vão ver que a gente vai ter muito mais polígonos convexos para fazer exercício. Porque é mais fácil ter exercício com eles, sabe? É mais fácil de trabalhar com eles. Então, e é mais fácil formalizar alguma fórmula geral para eles, caso a gente necessite. Então, a gente vai trabalhar bem mais com polígonos convexos. E a gente tem alguns elementos nele que podem nos ajudar a encontrar o resultado, ou podem ser o próprio resultado. Como, por exemplo, ó, aqui, tá vendo que eu fiz 5 pontinhos azuis, que no caso são os vértices, tudo bem? Os vértices desse nosso polígono, que vão determinar esse nosso polígono. Ó, tô puxando uma setinha de um aqui, ó, pra gente colocar o nome dele. Então, vamos colocar aqui. Esse aqui é um vértice. Tudo bem? E aqui, ó, vocês estão vendo que a gente tem nossos lados, ou nossas arestas, que raramente vai ser chamado de arestas no caso de polígono, mas pode sim ser chamado de arestas também. Então a gente pode colocar aqui, ó, tá vendo? Tem uma setinha puxando aqui de um dos lados. Então a gente coloca aqui, ó, lado ou aresta. Certo? Esse aqui é o nosso lado ou a nossa aresta. E agora a gente vai ter aqui, ó, vocês estão vendo que cada um dos ângulos não, cada um dos vértices eu dei uma continuidadezinha, ó, continuei um pouquinho a linha, de forma que continuasse reta, tudo bem? Mas ela continuasse aqui passando pelo nosso vértice. Por que eu fiz isso? Porque aqui a gente vai ter o nosso ângulo interno, tudo bem? Ângulo interno normal é o ângulo aqui no nosso vértice. Então a gente tem aqui nosso vértice, esse aqui é o ângulo interno, normalmente. E o que é essa continuidade? Seria como se eu fizesse assim, ó, e colocasse outro ângulo aqui. E esse aqui vai ser o nosso ângulo externo, tudo bem? Então vamos colocar já, ó, ângulozinho aqui de dentro, eu coloco o quê? Ângulo interno. Ângulo interno, tudo bem? Então, ângulozinho de dentro aqui, ó, isso aqui é um ângulo interno, ângulo interno, ângulo interno, ângulo interno e ângulo interno. E esse de fora aqui, ó, ângulo externo. Então, ó,
Esse aqui, ó, sempre que eu coloquei esses dois tracinhos aqui é porque eles são ângulos externos. Então aqui ângulo externo, ângulo externo, ângulo externo, ângulo externo, ângulo externo. Ó, vocês veem que tem uma continuaçãozinha para eu conseguir fazer o ângulo externo aqui. Então, ó, percebam que ângulo interno, ângulo externo. E professor, como que eu sei se eu dou continuidade nesta reta aqui, nesse segmento de reta aqui, ou nesse segmento de reta aqui? Tanto faz, gente, ó. Se a gente tiver outro ângulo aqui, ó, eles vão ser opostos pelo vértice, esses dois ângulos aqui. Isso vai implicar que eles vão ser da mesma medida, tudo bem? Então, tanto faz eu dar continuidade nessa linha que eu já dei, ou dar continuidade nessa outra linha aqui, por exemplo, tudo bem? E, por último, a gente vai ter a nossa diagonal. O que é a nossa diagonal? É uma reta, é um segmento de reta que passa por dentro do nosso polígono e que vai ligar dois dos nossos pontos. Então, ó, por exemplo, aqui passa por dentro do polígono, liga dois dos nossos pontos e é um segmento de reta. Isso aqui é uma diagonal, por exemplo? Não, porque não passa por dentro do nosso polígono. Ele é a beiradinha do nosso polígono, mas ele não passa por dentro. Então, isso aqui, ó, é a nossa diagonal. Diagonal. A gente só tem uma diagonal? Não. Isso aqui foi uma que eu fiz agora, mas ó, aqui é uma diagonal, aqui é outra. Aí se vier aqui nesse outro ponto, vai ter outra diagonal, mais outra diagonal. Aí se vier nesse ponto aqui, vai ter mais essa diagonal ainda. Então tem várias diagonais no nosso retângulo. Nosso retângulo não, no nosso polígono, tudo bem? Aliás, eu vou ensinar vocês a calcularem ela depois. Então, apagando aqui só essa partezinha extra. Se quiserem pausar agora para vocês copiarem cada um dos elementos que a gente vai ter no nosso polígono convexo, podem pausar. E depois copiarem, então, a gente avança para a próxima parte. Então, esses aqui são os elementos do nosso polígono convexo. O vértice, que é o pontinho, né, que é as pontinhas. Lado ou aresta, que são os nossos lados. Ângulo interno, que é o ângulo de dentro. Ângulo externo, que é feito com a continuação aqui, ó. Lembrando que a soma do ângulo interno... Aliás, vou colocar aqui para vocês. Ângulo interno, tá? AI, ângulo interno, mais o ângulo externo, mais AE, ângulo externo, vai ser sempre igual a 180, tá bom? A soma do ângulo interno com o ângulo externo vai ser sempre igual a 180 graus, gente. Não esqueçam disso também. Então aqui ângulo externo, né? Continuaçãozinha. Ângulo interno aqui dentro e a nossa diagonal. Uma das nossas diagonais, tudo bem?